colocando em um contexto geral, ele está falando das oposições que se levanta, pastor, na trajetória dos seus discípulos. Porque servir a Jesus é passar por muita tribulação, pastor. É passar por muita provação na terra. Jesus, ele é o maior exemplo de perseguição. Jesus é o maior exemplo de rejeição. Jesus, ele começou sendo rejeitado pelos próprios irmãos dentro da casa dele. Jesus, quando começa o ministério dele, Jesus é rejeitado pelos seus discípulos que congregavam com ele, que estava abraçado com ele. Foi traído pelos seus próprios discípulos. Jesus, ele foi perseguido o seu ministério inteiro, pastor, por causa de inveja. Então Jesus chega para o discípulo e diz: olha, não é assim como eu fui perseguido, vocês da mesma forma serão perseguidos. E no capítulo 16, um texto muito conhecido de João, o versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo e preparando o coração da igreja, dos seus seguidores, dizendo: vocês vão ser provados na terra, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por luta, como eu passei, como eu morri, vou morrer, muitos de vocês morrerão também. No capítulo 16, ele segue dizendo que muitos dos discípulos seriam mortos nas sinagogas, perseguidos nas sinagogas. E por quê? Porque Jesus disse: eles não conhecem o Pai. E quando se fala de oposição ao crente autêntico, à serva de Deus autêntica, está falando de uma perseguição espiritual. E Jesus está falando aqui, usando a ilustração do iníquo, de um juiz de oposição. Qual era a oposição? E o obstáculo desta viúva era o juiz. Mas ela mesmo assim, ela não parou, pastor e pastora, de continuar a dizer: faça-me justiça contra o meu adversário. Existem causas e causas que nós oramos, pastor. Talvez neste momento, literalmente falando, dentro do contexto, tem pessoas que têm alguma causa na justiça, diversas causas, e têm orado por isso. Mas até então não aconteceu nada. E eu fico impactado porque ele fala no versículo: não deve parar de orar. Por quê? Porque a nossa tendência, quando a gente não vê solução, quando estamos orando por uma determinada causa, independente de qual seja a causa, talvez a causa seja uma causa na justiça, talvez a causa seja algo dentro da sua casa, buscando para a salvação do esposo, da esposa. Talvez a causa seja buscando pela salvação do filho, da filha, que está nas drogas, que está no vício. Existem várias causas pela qual nós podemos buscar diante de Deus, mas muitas vezes nós buscamos por determinada causa, pastor. Talvez você está orando aqui por almas. Talvez você tenha orado pelas madrugadas por almas, dizendo: Deus envia almas, Deus abre as portas, Deus entra com providência na vida de fulano, salva ciclano. Mas o tempo vai passando e a gente não vê a salvação chegando. A gente vê a situação de mal a pior. Sabe qual é a nossa tendência? É olhar para o problema e dizer: Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Parece que quanto mais eu oro, não tem esse ditado no meio do povo de Deus, pior fica. Mas isso não é verdade. Sabe o que é que acontece quando o homem ou a mulher se levanta perante Deus para buscar uma causa, seja ela pessoal ou aquela coletiva, seja ela pela tua vida espiritual ou pelo coletivo espiritual da igreja? Pastor, vai haver um levante no mundo espiritual. A oposição aqui é o juiz, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e o que é a igreja? E sangue. Então nós temos uma oposição, muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, vai se levantar dentro da congregação, vai haver oposição dentro da sua casa,
familiares vai se levantar, vai haver oposição no seu trabalho. Quantas pessoas neste momento estão dependendo de um trabalho, e trabalham em determinada empresa, mas lá dentro tem pessoas que já se levantam há muitos anos, aleluia, contra a vida daquela serva, contra a vida daquele servo, e a pessoa ora e busca, diz: Deus, salva, transforma, liberta, porque eu não aguento mais, e não chega a resposta. Sabe o que muitas vezes acontece? A gente vai esmurecendo na fé. Nós paramos de orar. Se não para, a pessoa desanima. Mas eu devo entender que Jesus está usando aqui como ilustração esta causa e a insistência e a perseverança desta viúva para resolver o seu problema. Da mesma forma, a igreja, você é serva de Deus, você é homem de Deus, persista na oração. Pastor, orar, todo mundo ora, mas não é todo mundo que persevera na oração até ver o resultado dela. Se eu tenho uma causa, se eu oro por a salvação de alguém da minha família, é uma causa que eu tenho diante de Deus, sim ou não? Sim, é uma causa que eu tenho diante de Deus. Se eu oro por uma porta de emprego, se eu oro para Deus curar alguém, se eu oro para determinada situação, ou até mesmo que dentro do contexto está falando, para uma causa na justiça, para um aposento sair, para algo sair que está lá há muito tempo parado, os papéis estão parados, estagnados, o juiz nem toca no papel, mas o Senhor Jesus está usando e está falando através dessa ilustração, dizendo que mesmo sendo difícil para a viúva, mesmo ela num contexto desfavorável, ela continuou, ela não parou. Ele está dizendo, da mesma maneira, não pare de orar pela causa que você está orando. Deus está dizendo, não é porque você não vê que eu não estou fazendo, pastor. Muitas vezes o homem quer ver, não, eu estou orando, mas não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa acreditar. Pastor, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, pastor, dizendo, porque não vivemos pelas vistas, ou seja, mas pela fé. Paulo está me dizendo, eu não vivo pelo que eu estou vendo, porque se você viver pelo que você está vendo, você vai ver a porta fechada, você vai ver a enfermidade na tua casa, você vai ver falta de dinheiro em casa, você vai ver circunstâncias difíceis, e você vai olhar com os olhos naturais. Sabe o que é que vai acontecer? Se você olha com os olhos naturais, você vê a impossibilidade de mudar o cenário, mas se você olha com os olhos espirituais, você é um crente autêntico, que vive pela fé, e a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador do que Ele busca. Eu tenho que crer, pastor. É necessário acreditar na existência dEle, que Ele está com você. O problema é que a gente só acredita que Deus está com a gente quando as coisas estão tudo bem. E não é desta forma. Deus não é Deus de momentos. Deus é Deus de todo tempo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é de momento, amizade de momento, amigo de momento é o homem. Você tem muitas amizades quando está bem, mas quando você está lá no vale, como aquele jovem pródigo que saiu da casa do pai e foi declinando na vida espiritual, a vida dele foi só caindo cada vez mais. Ele foi declinando espiritualmente em todas as áreas da vida dele. Não tinha mais amigo, não sobrou mais ninguém, mas quando ele tinha, pastor, dinheiro ou algo para oferecer, aleluia, tinha um monte de amigos. Da mesma forma é no nosso dia. Quando você tem recursos,
Você tem amigos, mas nos seus piores momentos você está sozinho, dentro de casa, mas Deus está dizendo, você não está sozinha, você não está sozinho, eu sou Deus não de momento, mas eu sou Deus de todo tempo, na angústia, na tristeza, eu estou convosco, aleluia, porque Ele é